vim para servir. A liturgia do 29º domingo do tempo comum lembra-nos mais uma vez que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Convida-nos a prescindir dos nossos projetos pessoais de poder e de grandeza e a fazer da nossa vida um serviço aos irmãos e irmãs. É no amor e na entrega de quem serve humildemente os irmãos que Deus oferece às pessoas a vida eterna e verdadeira. Jesus, ao entregar-se à morte de cruz e ressuscitar, como celebramos na Páscoa, ele eleva a plenitude, em plenitude, eu vim para servir. A Igreja Católica, através de suas comunidades, participa das alegrias e tristezas do povo brasileiro. O Concílio Vaticano II veio iluminar a missão da Igreja, que é evangelizar. Evangelizar pelo testemunho, dialogando com as pessoas e a sociedade. No diálogo, a Igreja está a serviço de todas as pessoas. Ao servir, ela participa da construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e de paz. No serviço, ela edifica o reino de Deus nessa terra e nesse chão. Amados irmãos e irmãs, na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta o mistério dessa figura humana que se entrega nas mãos de Deus, o servo sofredor, o servo de Deus, insignificante, desprezado pelos homens, mas através do qual se revela a vida e a salvação de Deus. Lembra-nos que uma vida vivida na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo, não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, perdida, fracassada, mas é uma vida fecunda e plenamente realizada, que trará libertação e esperança ao mundo e ao ser humano. Difícil ler esse texto sem pensar em Jesus, que assumiu a condição de servo sofredor, de servo de Deus, como nos apresenta o profeta Isaías. Doou plenamente a sua vida para a redenção da humanidade. Na segunda leitura, o autor da carta aos Hebreus fala-nos de um Deus que ama as pessoas com amor sem limites e que por isso está disposto a assumir a fragilidade do ser humano. Ele não se esconde atrás do seu poder e da sua onipotência, mas aceita descer ao encontro do ser humano para lhes oferecer o seu amor. O autor apresenta Jesus como o sacerdote fiel e misericordioso que o Pai enviou ao mundo para mudar os corações das pessoas e para aproximar-se de Deus. Aos fiéis seguidores pede que acreditem em Jesus, isto é, que escutem atentamente as propostas que Cristo veio fazer, que as acolham no coração e que as transformem em gestos concretos de vida. O Evangelho de Marcos continua ambientado no contexto do caminho de Jesus com seus discípulos para Jerusalém. Mais do que mero deslocamento físico, geográfico, esse caminho é um itinerário catequético e teológico, no qual Jesus instrui seus discípulos com maior clareza sobre a sua identidade e sobre as exigências que seu seguimento comporta. Paradoxalmente, é no caminho que os discípulos demonstram maior incompreensão e resistência ao que Jesus ensina e propõe. O texto é a sequência imediata do terceiro anúncio da paixão. Trata-se do absurdo pedido dos discípulos irmãos Tiago e João para ocupar os primeiros lugares na glória, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Uma demonstração clara de ambição e sede de poder. Esse é um episódio bastante polêmico e comprometedor para a imagem dos primeiros discípulos, registrado desta maneira somente por um evangelista, tão realista como Marcos. Diante desse episódio de ganância e poder, manifestado por Tiago e João, Jesus ensina e catequiza os seus discípulos a não se deixarem manipular por sonhos pessoais, de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem de suas vidas um dom de amor e de serviço. Chamados a seguir o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Os discípulos devem dar testemunho de uma nova ordem e propor com o seu exemplo um mundo livre do poder que escraviza. Portanto, eu vim para servir é a resposta de Jesus aos discípulos, quando se perguntavam quem seria o maior, o primeiro dentre eles. Foi uma oportunidade singular, onde Jesus deu-lhes uma lição sobre o poder como serviço. Jesus deixou claro por que veio. E qual é a sua missão? Ele veio não para ser servido, e sim para servir e dar a vida
pela salvação de muitos. Amados irmãos e irmãs, a missão da igreja é evangelizar, que implica também libertar as pessoas de situações de exclusão e injustiça que atenta contra a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Com o evangelho de hoje, a igreja reafirma à sociedade o seu compromisso, a exemplo de Jesus, de colocar-se a serviço de todos os brasileiros na sua missão espiritual e religiosa que lhe é própria e de colaborar com todos na promoção da dignidade da pessoa humana, de seus direitos e do bem comum de todas as pessoas. Enfim, na comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos e irmãs e aprendeu a atender o convite de Jesus. Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos aproximar de Jesus e proclamá-lo como nosso Senhor e Salvador. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.